Galera, eu sou o professor Mendonça e a gente vai trabalhar hoje com modelos atômicos. Vamos comentar um pouquinho dos três principais modelos antes do modelo do Bohr e depois a gente vai se aprofundar no modelo de Bohr. A ideia do átomo ela é bem antiga, ela remonta à Grécia Antiga, com Leucipo e Demócrito comentando a respeito do átomo. Mas na época eles não tinham uma ciência desenvolvida e essa ideia do átomo ficou esquecida durante muito tempo, sendo retomada ali por meados dos anos 1800 com Dalton. O Dalton considerou que a matéria era dessa maneira aqui, ó, formada por átomos, que são partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis. Então o modelo do Dalton é conhecido como bola de bilhar. Tá? Ele não continha carga elétrica, anota isso. Então uma simples experiência de eletrização não poderia ser explicada pelo modelo de Dalton, porque ele não continha carga elétrica. Porém, foi retomado aquele conhecimento lá dos gregos de antigamente. Fazendo um estudo com um experimento, já no final dos anos 1800, o J.J. Thomson estava trabalhando com um experimento chamado ampola de Crookes. 2 eletrodos numa ampola de vidro, com um gás em baixa pressão, e você coloca uma DDP elevadíssima nesses eletrodos. Fazendo isso, ele descobriu que dentro daquele gás existiam partículas negativas. Então ele concluiu que o átomo não era aquele maciço indivisível, aquela bola de bilhar. E ele descobriu uma partícula importantíssima para a eletricidade, importantíssima para a física, eu digo fundamental para a eletricidade, que é o elétron. Usando a ampola de Crookes, ele descobriu a existência do elétron, que era essa partícula negativa. Então agora o átomo não era mais um maciço indivisível. O que ele imaginou? O átomo é uma esfera positiva, de massa positiva, incrustado com esses elétrons negativos. E esses elétrons podem ser retirados, assim como as passas podem ser retiradas de um bolo. Né? Então, tanto é que é conhecido como bolo de passas, pudim de passas. Uma esfera maciça incrustada de elétrons negativos. Essa foi a ideia do J.J. Thomson no final dos anos 1800 para o modelo atômico. Importância do Thomson, a descoberta do elétron. A experiência desse cara descobriu a principal partícula da eletricidade. Poucos anos depois do Thomson, veio Rutherford, em 1911, e ele fez a seguinte experiência. Ele estava bombardeando uma lâmina finíssima de ouro com partículas alfa. Vou fazer uma analogia para você. Imagina que você é um fiscal de porto. Você é um fiscal aduaneiro. Chega uma carga de algodão, uma carga muito grande de algodão. E existem pessoas que estão desconfiadas que naquela carga de algodão tem armas escondidas. E você foi incumbido de descobrir se ali dentro tem armas ou não. Mas é inviável você abrir todos os sacos de algodão para fuçar lá para ver se tem arma. Você também não tem um raio-x, você não tem nada de equipamentos. Você tem a sua arma. Então você saca a sua arma e dispara contra os sacos de algodão. O que você espera que aconteçam com os projéteis? O que acontece com os projéteis? Se são sacos de algodão, esses projéteis devem passar, no máximo, sofrer leves desvios. Era isso que o Rutherford imaginava que ia acontecer. Apenas leves desvios nas partículas alfa. Só que se tiver uma arma escondida nos sacos de algodão, esse projétil pode bater e ricochetear. E foi isso que aconteceu quando Rutherford executou a experiência. Algumas partículas alfa ricocheteavam praticamente no átomo. Ele concluiu, então isso não pode ser essa esfera de massa positiva com elétrons incrustados. Tem que ter um ponto muito denso. Então o Rutherford entra com a ideia do núcleo e a eletrosfera. Bombardeou uma lâmina de ouro com partículas alfa e o átomo possui um núcleo. E eletrosfera, o núcleo é positivo e a eletrosfera é uma região vazia onde giram os elétrons. Assim foi a evolução dos modelos atômicos. Porém, nós temos um problema no modelo do Rutherford, um problema de estabilidade. Nós sabemos na física que cargas elétricas aceleradas emitem energia. Se o elétron está girando em torno do núcleo, ele emite energia. Se ele emite energia, ele fica com menos energia e ele deveria entrar numa órbita espiral até cair no núcleo. A gente sabe que o elétron não cai no núcleo. Então tem alguma coisa errada nesse modelo. Esse modelo ainda não está bom.
Ele descobriu o núcleo, mas aí ele gerou um problema de estabilidade ao elétron. Quem resolve esse problema de estabilidade? O Bohr resolve com alguns postulados e depois algumas experiências que provaram esses postulados. Provaram ou alguns postulados também foram refutados. Refutados ou eles só valem em determinadas condições. Então agora nós vamos nos aprofundar no átomo de Bohr. Vamos lá! Para solucionar o problema da instabilidade no átomo de Rutherford, o Bohr formulou 4 postulados. Vamos ao primeiro. Um elétron se move no movimento circular e uniforme ao redor do núcleo devido a uma força coulombiana. Esse postulado ele funciona muito bem para o átomo de hidrogênio, só que ele não está de acordo atualmente com o princípio da incerteza. Então esse postulado não é mais aceito pela física quântica. Porque pelo princípio da incerteza não tem como você saber a órbita que o elétron está e a velocidade que ele está. Isso não tem como. Então ele funciona matematicamente para o átomo de hidrogênio, porém não pode ser mais usado pela falha do princípio da incerteza. Então o elétron, segundo o Bohr, girava no movimento circular e uniforme. Segundo postulado, ao elétron são permitidas apenas órbitas e o momento angular, cara, é uma grandeza que tende a ficar constante nas rotações. Por exemplo, eu pego essa roda aqui e tento segurar essa roda apenas com um dedo. Eu não consigo, a roda cai. Agora, se eu giro a roda, eu consigo segurá-la com o dedo. Só que ela entra nesse outro movimento aqui, ó. Então, isso acontece porque quando essa roda está girando, ela possui momento angular. Lembra, o elétron está girando em volta do núcleo dele, então o elétron possui momento angular. Momento angular é mRv. Massa, raio, velocidade. Só que o elétron não pode ter qualquer mRv. Só são permitidos momentos angulares que são múltiplos da constante de Planck reduzida, que é h sobre 2π. Esse foi o segundo postulado do Bohr, e com esse postulado ele teve um sucesso incrível em medir o raio do átomo de hidrogênio e a energia dos elétrons em cada camada. Esse postulado é fundamental. Terceiro postulado. Numa órbita, a energia é constante. Então, enquanto o elétron está numa órbita, ele está no estado estacionário. Ele nem emite energia e nem recebe. Só é possível imaginar isso se você imaginar a energia quantizada. Se você imaginar um fluxo de energia, não rola. Agora, se for quantizada, é viável você pensar nisso. Porque dele nem recebe fóton e nem emite fóton. E o quarto postulado, se o elétron emitir uma radiação, se ele emitir um fóton, ele muda de uma órbita de energia EI para uma órbita de energia EF. E a energia da radiação emitida é exatamente essa diferença. Essa energia da radiação emitida, você usa o modelo do Planck, E igual a HF. E aí você descobre qual é a frequência da radiação emitida. Então, se o elétron emite uma radiação, ele pula para uma órbita mais interna. Se o elétron absorve uma radiação, ele pula para uma órbita mais externa. As órbitas internas, elas são as mais desejadas. Existe uma analogia bem interessante. É como se o átomo fosse uma espécie de prédio de apartamentos de aluguel. Só que ele é um prédio estranho. Esse prédio não tem elevador. Os apartamentos nos andares mais baixos são os melhores, com um aluguel mais barato. Então todo mundo quer morar lá, concorda? Ninguém quer morar nos mais altos, porque você vai ter que subir escada, são apartamentos piores e com aluguel mais caro. Fala, não faz muita lógica, mas é assim. Então, os andares baixos estão todos repletos, todos cheios. E conforme você vai subindo as escadas, vão aparecendo apartamentos vazios. É exatamente assim que acontece no átomo. As camadas próximas ao núcleo sempre estão cheias. E conforme você vai se afastando, vão aparecendo buracos nessas camadas. Vamos supor que você é um morador lá do 5º andar, naquele apartamento velho com aluguel caro. Você está olhando, de repente um vizinho lá do térreo está de mudança, está saindo. Cara, é um apartamento muito melhor que o seu, você não vai ter que subir escada e o aluguel é mais barato. O que você faz? Você salta lá da sacada mesmo para pegar aquele apartamento. É isso que acontece.
qualquer elétron das camadas internas, que por um recebimento de energia é retirado dali, cria um buraco numa camada que é muito desejada, numa camada de baixa energia. Os elétrons saltam para ali, preenchendo aquela camada. Então, quando o elétron emite radiação, ele vai para camadas internas. Quando ele absorve radiação, ele vai para camadas externas. E isso acontece o tempo todo com os elétrons, o tempo todo. Beleza? Esses daqui, cara, foram os 4 postulados do Bohr. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos usar esses 4 postulados, vamos usar principalmente o segundo e mais a física clássica, olha só que legal, e vamos calcular o raio do átomo de hidrogênio e a energia dos elétrons em cada camada. Vamos lá. Calculando o raio do átomo de hidrogênio usando os postulados do Bohr. Quando você olha esse quadro, você fala, rapaz, que coisa complexa que é essa? Me acompanha, você vai ver que é tranquilo. Partimos daqui, ó. Força elétrica é uma resultante centrípeta, porque o elétron está girando em torno do núcleo, então a força elétrica aponta para o centro, e é uma resultante centrípeta. Usei a lei de Coulomb, Kquezão Qzinho por d quadrado, as cargas são iguais, que é a carga do elétron e do próton, e aqui o raio do átomo. E a fórmula da resultante centrípeta, mv quadrado pelo raio. Corta o raio com esse quadrado. O problema é essa velocidade. Lembra, medir velocidade de elétron não é um troço simples. Então o que a gente faz? Usa o segundo postulado, momento angular múltiplo de h sobre 2π. Isolo a velocidade, substituo aqui. Como está ao quadrado, tenho que levar todo mundo ao quadrado. Aí eu copio. Tá? E quadrado r, repito a massa, e tudo que está aqui é a velocidade ao quadrado. Agora repara, constante eletrostática, conhecida. Carga do elétron, conhecida. Massa do elétron, conhecida. Constante de Planck, conhecida. Isso é um múltiplo, 1, 2, 3, 4. 4π é um número também, tudo conhecido. A única incógnita que ficou aqui foi o raio. Resolve essa álgebra, isola o raio, você chega nessa expressão. O raio do átomo de hidrogênio é n ao quadrado. N é a órbita ou a camada. 0,51 angstrom. Angstrom é uma unidade de medida que vale 10 a menos 10 metros. Está caindo em desuso, então normalmente você encontra assim. O raio do átomo de hidrogênio, n quadrado 5,1 vezes 10 a menos 11 metros. É pequeno pra caramba. O raio do átomo de hidrogênio é da ordem de grandeza do comprimento de onda da radiação gama, certo? É bem pequenininho. Cara, pela primeira vez alguém calculou o tamanho de um átomo. Foi fantástico isso daqui. Agora a gente sabe o tamanho de um átomo. É muito, mas muito pequeno. São, se eu não me engano, 10 milhões de átomos de hidrogênio para cumprir 1 milímetro da sua régua. 10 milhões de átomos de hidrogênio cumprem 1 milímetro de uma régua. É muito pequenininho. Agora, vamos calcular a energia do elétron em cada camada. A energia do elétron em cada camada do átomo de hidrogênio. Vamos lá. Finalizando então o trabalho do Bohr. Depois dos postulados, ele calculou o raio do átomo de hidrogênio e agora ele vai calcular a energia do elétron em cada camada ou cada órbita. A energia do elétron na camada N é soma de cinética mais potencial, porque ele tem velocidade e tem uma interação com o núcleo. A cinética, mv quadrado sobre 2. Não vai meter mgh na potencial, hein, cara? A potencial é potencial elétrica. Kquezão Qzinho sobre d. Tem que usar o sinal. Como uma partícula é positiva, outra é negativa, vai acabar ficando negativo aqui. Então é Kquezão Qzinho pelo raio, que é a distância entre os dois. Só que nós sabemos, na dedução anterior, quando eu igualei a força elétrica com a resultante centrípeta, que Ke quadrado pelo raio é mv quadrado. Eu substituo esse pacotão aqui, ó. Fica isso, tiro o mínimo, já resolvi. No lugar do raio, substituo por n quadrado 0,51 angstrom e resolvo a conta. Porque daí eu tenho a constante eletrostática, tenho a carga do elétron, tenho esses valores. Vou encontrar essa energia em Joule, mudo para elétron-volt, porque Joule não é viável aqui, e chegamos que a energia do elétron na camada N tem menos 13,6 elétron-volt, dividido
por n², onde n é a camada. Então, elétron na camada 1, menos 13,6. Elétron na camada 2, menos 13,6 dividido por 4. Na camada 3, dividido por 9 e assim por diante. Quanto mais longe do núcleo, mais essa energia vai tendendo a zero. Mas ela vai tendendo a zero. Teoricamente, temos infinitas camadas. Na prática, temos 7 camadas. Então, esse foi o trabalho do Bohr. Professor, para que serve isso? Isso é fenomenal. A partir desse trabalho, fazendo um experimento chamado espectroscopia, a gente descobriu a carteira de identidade dos átomos. Foi isso que os caras descobriram. O RG dos átomos. Você consegue, a partir disso, a partir desse trabalho, identificar um átomo em outra estrela. Só que isso é assunto por uma próxima aula nossa, falar das aplicações do átomo de Bohr, a espectroscopia e os saltos quânticos em cada camada. Valeu? Sou o professor Mendonça. Se gostou, deixa um joinha. Um abraço para todo mundo. Valeu!